Olá pessoal, eu sou o Isaías Júnior, do canal Canto das Suculentas, e hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem interessante: como adaptar as nossas suculentas ao sol de forma simples, rápida e prática. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo, se possível compartilhe com os seus amigos, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e eu entenda que ele seja interessante para as pessoas. Quantos de nós não vamos num garden, numa floricultura, no mercado, ou compramos uma suculenta pela internet e ela chega pela transportadora, e aí quando essa suculenta chega para nós, o que a gente faz? Qual é o nosso primeiro desejo? É colocá-las diretamente ao sol, porque é sabido que o sol vai deixar as suas plantas coloridas. E aí então as pessoas têm essa ânsia de colocar as plantas ao sol. Mas esse é um erro muito grave, porque muitas vezes isso pode acabar ocasionando queimaduras sérias na planta e a gente pode acabar vir a perdê-las se essa queimadura afetar o seu miolo. Primeiro, eu vou investigar a origem da minha planta. Eu preciso saber de onde é que ela veio. Então, se eu fui lá no garden e comprei e observei o local de onde ela vem, já é um grande passo. Ou então eu comprei no mercado, comprei numa floricultura, eu já sei do espaço que ela veio. Porém, se eu comprei ela da internet, a gente precisa pensar que ela vai levar um tempo sendo transportada numa caixa fechada. De posse dessas informações, é muito mais fácil eu saber como é que eu devo fazer o processo de adaptação. Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Eu tenho uma planta que adquiri ontem, uma Echeveria Dark Vader, e ela veio de um garden. E lá nesse garden ela ficava protegida por um sombrite. Então, sabendo disso, é uma planta que eu não posso expô-la diretamente ao sol, porque ela estava protegida no local meia sombra. Então eu preciso fazer o processo de adaptação. Eu não coloquei ela ao sol pleno ainda, eu vou adaptá-la. Outra característica é uma muda nova. Eu tenho uma planta aqui, que é uma muda recém-tirada da sua mãe, e ela precisa passar por um processo de adaptação, porque se a gente for levar em consideração, aqui como exemplo, eu tenho uma muda que fica embaixo da mãe, então ele pega pouco sol. E aí então eu não posso tirá-la diretamente, embora a mãe já esteja adaptada ao sol, eu não posso pegar a filha e colocar diretamente ao sol. Isso foi um erro que eu cometi com esta planta. Sabendo disso, então eu preciso levar em conta que um filhote precisa passar pelo processo de adaptação, mesmo sendo a mãe adaptada. Outra característica das plantas que vocês precisam levar em consideração na hora de fazer a adaptação ou a readaptação. No caso dessa, é o processo de readaptação. Eu sou do interior do Paraná e nós tivemos um longo período de chuva, por aproximadamente 10 dias. Se nós tivemos um período de chuva intenso, a gente não teve sol. Não tendo sol, as plantas, mesmo as que já eram adaptadas, elas voltaram ao estágio inicial de inadaptação. Portanto, elas precisavam passar novamente por esse processo. Qual foi o erro? Eu não fiz novamente esse processo, eu deixei elas no mesmo local que elas eram acostumadas, veio o sol e queimou as folhas dessa planta, mesmo ela já sendo adaptada. Bom, de posse dessas informações, então eu preciso levar em conta que eu, conhecendo o histórico da planta, sabendo que ela veio de um garden, de uma floricultura, eu preciso saber se ela já era adaptada, se ela não era adaptada ao sol. Se ela não era, então eu vou fazer o processo de adaptação. Ou mesmo as minhas plantas que passaram por um longo período de chuvas e falta de sol, preciso novamente fazer esse processo.
É sabido que o sol, ele ajuda as plantas a ficarem coloridas. E nós, na ansiedade, na ânsia de fazer com que esse processo aconteça muito rápido, a gente acaba atropelando algumas etapas do processo de adaptação e é o que acaba fazendo com que a gente perca as nossas plantinhas. Bom, então sabendo disso, como é que eu faço? É um processo bem simples, bem rápido, bem prático. Eu uso a própria tela de sombrite 30%. Então, ela vai impedir a passagem de sol em 30%. Eu cubro essas plantas, é bem fácil cobri-las, tá? Se você não tem a possibilidade de fazer uma cobertura, cubra as plantas. Então, mas eu vou deixá-las sempre cobertas, elas vão ficar sempre assim? Não. A ideia é que você deixe as suas plantas expostas no sol da manhã, que é aquele sol mais leve. Então, até as 10 horas da manhã eu deixo minhas plantas descobertas. E a partir das 15 horas, que o sol também perde um pouco a intensidade, a gente também pode deixar as nossas plantas expostas. Então, como é que eu faço? Até as 10 da manhã eu deixo elas expostas ao sol. 10 horas da manhã eu venho e cubro as minhas plantas e deixo elas cobertas até as 15 horas da tarde. Depois eu vou e retiro a cobertura também. Então eu vou fazer isso por aproximadamente 5 dias, 4 dias mais ou menos. Fazendo isso, quando deu os 4 ou 5 dias, eu vou aumentar a exposição dela ao sol, vou aumentar o tempo de exposição ao sol e vou retirando a tela em um período mais rápido de tempo. Então, eu deixo assim nos 4, 5 primeiros dias, das 10 da manhã às 15 da tarde. No 5º dia, no 6º dia, eu já vou deixá-las expostas ao sol até as 10h30. 10h30 eu vou cobri-la. Às 14h30 eu retiro a cobertura. E aí eu deixo isso por mais ou menos 4 ou 5 dias novamente. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tempo de exposição ao sol. 11 horas da manhã, eu vou deixá-las expostas ao sol, 11 horas eu cubro. Às 14 horas da tarde, eu tiro a cobertura. Então, eu estou diminuindo o tempo que eu estou usando a cobertura. E vai chegar um momento em que as horas vão se encontrar e eu não terei mais que ficar cobrindo elas. A partir desse momento, eu retiro completamente a tela de proteção e as minhas plantas estão adaptadas e podem ficar facilmente expostas ao sol. E aí, elas adquirem essas colorações que vocês estão vendo agora, porque o sol é um fator estressor e deixa elas com essas colorações incríveis. Sem contar que ele é essencial, porque a ausência dele faz com que elas estiolem. E não é isso que nós queremos, né? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima, pessoal!